Me falaram de um lugar, de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos. Ali voaremos com os anjos, aleluia. Cantaremos com arcanjo, e para sempre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter dor, aleluia. Não vai chorar, aleluia. Lá vai ser só alegria. Não vai ter tristeza no meu e no teu coração.
Jesus Cristo é fiel para nos honrar. Naquele grande dia, Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, bendito e adorado seja o Rei de Israel. Ele é bendito, aleluia. Em adoração, em louvor, aleluia, glória a Deus. Sempre, sempre e nunca mais voltar. Louva junto, igreja. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui nesse sábado com o objetivo de, mais uma vez, estarmos juntos adorando o nome do Senhor. Eu vou fazer da seguinte forma: eu vou apresentar o pregador daqui a pouquinho, o pregador da noite, que o Senhor mandou para estar trazendo a mensagem daqui a pouquinho. Vou apresentar ele, a sua família. Vou apresentar o líder da Regional 2, o líder de homens. E aí eu vou chamar ele aqui, ele já vai terminar de fazer as apresentações. Fica legal assim? Porque você conhece o pessoal mais do que eu. Mas antes eu gostaria, meus irmãos, de fazer de falar algo aqui que está tocando no meu coração sobre a escola bíblica de amanhã. Não é todas as igrejas, mas a nossa igreja aqui, a nossa não, do Senhor, né? Essa igreja aqui, a MVN Guanabara 2, estará estudando a lição 7, que vai falar sobre a entrega de Isaac, uma prova de fé. E aí, irmãos, eu tive pensando, analisando, orando a Deus, o quanto que é muito mais profundo esse assunto do que a gente possa imaginar. Por exemplo, se a gente, prestar atenção e começar a compreender que a gente está envolvido nesse projeto da entrega de Isaac. Sabe aonde eu comecei a pensar que Isaac é uma figura de Cristo? E se é uma figura de Cristo, então a gente também está envolvido, porque a gente é a igreja de Cristo. Lembra daqueles 25 anos que passaram para então a promessa cumprir e Isaac nascer? Lembra daquele tempo do silêncio da Escritura, aquela folha branca da Bíblia, mais ou menos 400 anos, para então vir aí então o Evangelho de Mateus falando do nascimento de Jesus? Lembra que Isaac era filho amado e Jesus é o filho amado? Lembra que os dois foram sacrificados no mesmo monte, na mesma montanha? Na montanha de Moriá, porque a montanha de Moriá, na verdade, é a mesma montanha onde mais na frente, depois depois o Senhor Jesus foi crucificado ali também. E a gente começa então a ver esses paralelos. Aí eu fiquei olhando, quando a gente olha, por exemplo, Isaac, levando a lenha, subindo aquele monte, aí a gente lembra do Senhor Jesus, levando a cruz também. Eu estou falando isso, irmão, é porque ou a gente envolve no projeto de Deus, que é o projeto da igreja, ou a gente está correndo o risco de ser captado pelas ondas terríveis desse mundo contaminado. E tem muito crente, por não conhecer o glorioso projeto no qual ele pertence. E faz aqui até eu lembrar do apóstolo Paulo, quando ele estava pregando um lugar e ele estava lá clamando a um Deus desconhecido. E aí ele disse: pois é esse Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer, é esse que eu prego. Por incrível que pareça, mas muitos cristãos parece que não conhecem na plenitude a grandeza do projeto que a gente está vivendo nele. Se a gente continuar, irmão, a gente vai voltar, a gente vai entender o seguinte: da mesma maneira que Isaac voltou para a casa do pai, Jesus, depois de ressuscitado, voltou para onde? Para a sua glória. E diz que ele voltará um dia. Da mesma maneira que o Eliezer
veio buscar, preparar a Rebeca, o Espírito Santo está preparando a igreja para o dia do arrebatamento. Então são muitas coisas da mesma forma que a Rebeca não rejeitou as joias, os presentes. A igreja, pastores, não pode rejeitar, negligenciar a joia que o Espírito Santo, ou a joia que são os dons do Espírito Santo, que Ele tem dado para nos capacitar, para a gente viver um cristianismo diferente. E da mesma maneira que a Rebeca não hesitou em ir ao encontro do seu noivo Isaque, a igreja também não pode ficar displicente com respeito ao arrebatamento da igreja. Quem entendeu diz amém. Vamos falar sobre isso e muito mais amanhã de manhã. Convido todos vocês que puderem falar que aqui nessa igreja vai ter também uma escola bíblica dominical, tá certo? Deus abençoe. Gostaria com muita alegria de chamar o pregador aqui para ficar pertinho de mim, tá bom? Isso aqui é o pastor Isael Rodrigues, acertei? A sua esposa e os filhos, Rayane, né? Rayane, filhos. Se são bem-vindos, diga glória a Deus. Deus abençoe, meu querido. Está na sua igreja. Como eu disse, quero com muita alegria apresentar o líder de homens aqui da Regional 2, que tem sido muito usado por Deus, né? Tem feito um trabalho. Aliás, chega aqui pertinho de mim. Eu quero até justificar, irmão, porque assim, hoje está tendo um evento muito grande da Regional, e até a minha esposa está lá, a esposa dele está lá. Então, assim, eu acho que nós não pensamos direito e acabamos marcando no mesmo dia, né, 2 festas. Então está um pouco desfalcada a igreja, mas eu tenho certeza que Deus, o Senhor Jesus já está e vai continuar falando conosco. Amém, igreja? Se o pastor Luciano é bem-vindo, diga glória a Deus bem forte. Glória a Deus! Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor Luciano. E eu passo para o senhor que o senhor vai apresentar. O senhor conhece todo o pessoal da Regional e aí vocês dão a sequência aqui. Graças a Deus. Amém, irmãos? Com muita alegria, né, eu quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter dado a oportunidade de estar aqui na casa dele, né? Pastor Zé de Carvalho, na liderança aqui também do irmão Cláudio, líder de homens. Eu quero apresentar aqui, pelo que eu estou vendo aqui, eu estou aqui com a igreja lá do pastor Valdeci, os varões. Vamos se colocar de pé neste momento para a gente dar um bem-vindo, né? Todos que for lá do pastor, o Vale do Sonho, lá do pastor Valdeci, né? Que diremos a esses homens? Bem-vindos em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe, na liderança ali do irmão Jânio, né? A gente é líder de regional, mas lá na igreja eu tenho um líder, viu, pastor? O meu líder lá é o Jânio, ele está bem ali, ó. Tá? A gente respeita, né? Cada detalhe. Tem mais alguma outra regional aqui? Eu estou vendo aqui, foi só nós, lá do Vale do Sonho, me parece, né? Mas que Deus abençoa. O importante é que nós estamos aqui, né? Hoje é essa festividade de homens, e eu tenho certeza o Espírito Santo de Deus, ele vai estar falando conosco através da palavra. Eu quero deixar uma leitura aqui no livro de Salmos, de número 127, e eu gostaria assim que os irmãos refletissem nessa palavra, nessa leitura, porque ela nos dá assim sabedoria, ela nos ensina que sem o Senhor nós não somos ninguém, né? Sem a presença dele nós não somos nada, nós não serve para nada, nós temos que ter ele. Estava comentando aqui com o pastor Valdir, né? Porque muitos querem ir ao céu, mas nós precisamos de pagar o preço aqui na terra para nós subir com ele no dia que ele voltar. A palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Somente esses 2 versículos aqui para nós refletir. Meus amados, aqui está falando: se o Senhor não edificar a casa, em vão, né? Em vão trabalham os que edificam. Se nós não tiver Deus no projeto, tudo que nós fizermos
de nada serve. Nossa cidade ela pode ser guardada pelo sentinela, mas se a mão do Senhor não estiver lá, ela continua sendo uma cidade sem proteção, porque é a mão do Senhor que está lá. Irmão Eduardo, lá de qual? Irmão Eduardo, por gentileza, quem que é? Irmão Eduardo? Se põe de pé, por favor, meu amado, juntamente com sua esposa. O irmão é da qual igreja mesmo? Lá do Itatiaia. Seja bem-vindo no nome de Jesus, né? Essa igreja ama você. Esteja conosco, né? E hoje nós vamos sair daqui edificado com a palavra do Altíssimo. Meus amados, eu quero aqui agradecer essa oportunidade. Eu quero devolver aqui ao diácono Cláudio, né? Que é o líder dessa igreja aqui. Amém? Deus abençoe o irmão Luciano. Vamos ouvir uma saudação pelo pastor Valdir, vice do pastor Valdeci. E logo após, os profetas de Cristo estará louvando o Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida do nosso líder, nosso irmão Jânio, o diácono Jânio, que nos fez o convite para estar aqui nessa noite, adorando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta noite. Quem sabe o Senhor pode falar contigo através de um louvor, de um testemunho, de um abraço de um irmão. De alguma forma Deus quer falar conosco aqui nesta noite. Quem veio ouvir a voz do Senhor nessa noite, diz amém. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero tão somente deixar um versículo aqui, uma passagem para a nossa rápida meditação. Bendito seja o nome do Senhor, porque na verdade nós viemos foi aprender aqui nesta noite, nós viemos foi adorar e bendizer o nome do Senhor. A Bíblia diz assim lá no capítulo 21, versículo de número 3. Simão disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Disse-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo no barco e aquela noite nada apanharam. Nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus apresentou na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram que era Jesus. Viram Jesus na praia, mas não reconheceram que era o mestre. Eles estavam decepcionados porque o seu mestre foi crucificado, o seu mestre foi colocado em uma sepultura e eles estavam tristes. Mas foram pescar, porque eram as atividades deles, era a profissão deles. Pedro foi pescar. Disse Pedro, eu vou pescar. Com aquele ar assim de tristeza, de desânimo, de decepcionado. E os outros discípulos disseram, nós vamos também. E a Bíblia fala que eles pescaram a noite toda e nada pegaram. Voltaram daquela pescaria. Para quem pesca, passar a noite toda e não pegar nada é muito decepcionante. A noite inteira. E para profissional, quem é pescador aqui sabe o quanto que é ruim ir pescar e não pegar nada. Para um pescador profissional, pior ainda. Aí Jesus aparece na praia e começa a dialogar com eles. Vocês têm alguma coisa para comer? Aí os seus discípulos, não, nós não temos nada. Não apanhamos nada. Aí Jesus manda, lança a rede do lado direito do barco. Aleluia. E a Bíblia fala que eles lançaram e pegaram muito peixe. Aí um deles disseram, é o mestre. Só reconheceram que era Jesus depois do milagre. Só reconheceram que era Jesus depois que ele fez alguma coisa. Pedro, a Bíblia fala que ele estava nu. E Pedro cingiu, vestiu a roupa e foi ao encontro do mestre. Eu fico imaginando o tamanho da alegria daqueles discípulos, que agora estão vendo seu mestre ali na praia, conversando com eles.
ressuscitado, porque ele disse que iria ressuscitar para a glória de Deus Pai. E ele estar aqui nesta noite, ele vai falar comigo e vai falar com você. Aleluia! Ele tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, e eu quero aprender com o meu mestre aqui nesta noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.